Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vou tentar explicar de maneira simples as equações de Maxwell e suas implicações, sem ficar muito preso ao formalismo matemático. As equações de Maxwell é um conjunto de 4 equações que foram demonstradas de forma direta ou indireta por alguns cientistas do século XIX, como Faraday, Ampère e Gauss, e que foram unificadas e formalizadas por Maxwell em meados do século XIX. As equações de Maxwell que temos hoje estão em um formalismo matemático mais sofisticado. Infelizmente, Maxwell não tinha à sua disposição todo o ferramental de cálculo vetorial que temos hoje, mas o significado e as implicações das equações são exatamente os mesmos. Primeiro, vamos entender o conceito de fluxo, e para isso vamos imaginar uma torneira. O fluxo de água numa torneira é a quantidade de água que atravessa a boca da torneira, ou seja, vai ser a quantidade de água vezes a área da boca da torneira. Mesma coisa para o fluxo luminoso. O fluxo luminoso é a quantidade de luz que incide, que atravessa uma área. E a gente pode estender esse conceito para os campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, vamos supor um campo magnético de intensidade B que atravessa uma superfície circular de forma perpendicular. Então, o fluxo magnético que atravessa essa superfície vai ser a intensidade do campo B vezes a área da superfície, ou seja, πr ao quadrado. Então vai ser B vezes πr ao quadrado. E se essa placa, essa superfície estiver inclinada, então adicionamos um cosseno do ângulo de inclinação em relação ao campo. E o mesmo conceito vale para os campos elétricos. E esse conceito nos leva à primeira equação, a lei de Gauss. Vamos supor uma carga elétrica. Agora a gente vai envolver essa carga por uma superfície fechada, chamada de superfície gaussiana. O fluxo do campo elétrico que passa por essa superfície é proporcional à carga no interior da superfície. Essa lei implica em duas coisas. Primeiro, que carga elétrica gera campo elétrico, e que o campo elétrico gerado por uma carga estática é divergente, isto é, ele sai da carga e vai em direção ao infinito, de forma radial em todas as direções. E isso se traduz na forma diferencial dessa lei, onde o ρ é a densidade de carga. Podemos fazer o mesmo experimento para o campo magnético, envolver um ímã por uma superfície fechada. Mas, nesse caso, o fluxo magnético dá zero, pois o mesmo fluxo que sai de um lado entra no outro lado, sendo que o fluxo total, é igual a zero. Isso implica que não existe cargas magnéticas. Existem cargas elétricas, mas não existem cargas magnéticas. Ou seja, o ímã ele sempre terá dois polos, o polo norte e o polo sul. Não existe um ímã só com polo norte ou só com polo sul. E o campo magnético ele é fechado. Sai do polo norte e retorna no polo sul. Essas leis são as leis básicas da eletrostática e da magnetostática. Agora vamos para a eletrodinâmica. A variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz. Em outras palavras,
A variação do campo magnético gera campo elétrico. Essa é a lei de Faraday, da indução eletromagnética. O campo elétrico gerado por variação de campo magnético é diferente daquele gerado por cargas elétricas. Se trata de um campo rotacional, não é mais um campo divergente, não é mais um campo que sai de um ponto e viaja para o infinito, e sim um campo em loop, um campo fechado nele mesmo. Inclusive, ambos os campos possuem propriedades físicas diferentes, como por exemplo, o campo gerado por uma carga conserva energia, já o campo gerado por variação de campo magnético não conserva energia. Além disso, o campo elétrico será perpendicular ao campo magnético que o gerou. Esse é o campo elétrico presente nas tomadas. Podemos então gerar um campo elétrico aproximando ou afastando um ímã, o que é o princípio do dínamo. Mas essa lei tem a sua contraparte, que é a lei de Ampère, que é a quarta equação de Maxwell. A lei de Ampère diz que corrente elétrica induz um campo magnético. Então, se tivermos corrente elétrica, temos campo magnético. E esse campo magnético, ele também é rotacional, ele é circular, também é fechado sobre si mesmo e é perpendicular à direção da corrente. E a sua direção e sentido pode ser dado intuitivamente pela regra da mão direita, onde o polegar aponta o sentido da corrente e os outros 4 dedos mostram o sentido do campo magnético induzido. Esse é o princípio de funcionamento dos eletroímãs. Mas Maxwell notou uma inconsistência nessa lei. Faltava um termo. Não só corrente elétrica produz campo magnético, mas a variação do campo elétrico também induz um campo magnético. Em resumo, as equações de Maxwell são as bases para a eletricidade e o magnetismo, e elas dizem como os campos elétricos e magnéticos são gerados. Campos elétricos podem ser gerados por cargas elétricas ou por variação de campo magnético, e campos magnéticos são gerados por correntes elétricas ou variação de campo elétrico. E o campo elétrico será divergente quando gerado por uma carga elétrica e rotacional quando gerado por variação de campo magnético. Já o campo magnético é puramente um campo rotacional. São as equações que moldam todo o mundo moderno. Não haveria modernidade sem eletricidade. Há outras versões das equações de Maxwell, como por exemplo, as equações de Maxwell para o vácuo, onde não existe corrente elétrica ou carga elétrica, apenas os campos. E isso é importante, pois mostra que mesmo no vácuo, campo elétrico pode gerar campo magnético, e campo magnético gera campo elétrico. Ora, isso é o que formam as ondas eletromagnéticas, como a luz. Há também as equações de Maxwell para a matéria, onde devemos levar em conta a polarização elétrica do meio e a magnetização do meio. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.